Bem, pessoal, vamos começar aqui a gravação da aula de linguagens de programação do dia 27 de abril de 2020, ok? Nós estamos agora no capítulo sobre tipos de dados. Nós falamos dos tipos de dados primitivos, né, que são representações quase imediatas de operandos de instruções da arquitetura, né? Nós falamos de cadeias de caracteres, enumerações, ok? Que são as primeiras estruturas, né? Uma cadeia de caracteres é uma estrutura bem básica, né? Enumeração também, mostramos exemplos de enumeração, tudo mais. Vamos agora ver o exemplo. Vamos continuar, né? Nós já começamos a falar de matrizes. Deixa eu aqui espelhar. Nós já começamos a falar de matrizes, né? Matrizes, como a gente já mostrou, é uma estrutura um pouco mais complexa do que um tipo primitivo, do que a enumeração, né? Ok? E de certa forma, quando a gente viu cadeia de caracteres, a gente viu um tipo de matriz bem específico, ok? Em algumas linguagens como C e tudo mais, ok? Mas o que nós estamos vendo agora é no conceito mais amplo das matrizes, né? Deixa eu simplesmente tirar aqui o vídeo, vamos ver aqui o que é que a gente falou de matrizes, né? Vamos só... Matrizes, a gente falou... Cadê? Questão de projeto da matriz, né? Cadê? Tipos ordinais, eram enumerações. A matriz, falamos que é um tipo homogêneo, né? Importante a questão da homogeneidade. Que a gente vai ver que na maioria das linguagens todos os elementos da matriz têm o mesmo tipo, né? Falou as questões de projeto, né? Os tipos, tudo isso aí, quais são se são matrizes regulares ou retangulares ou irregulares, né? Como é a inicialização, qual o tipo de fatia. Lembramos que a matriz, pelo menos numa linguagem que o livro usa muito como exemplo, que é a linguagem ADA, né? A matriz acaba tendo uma semelhança com um mapeamento, né? Com a função, ok? Usando aqueles símbolos de parênteses, mas na maioria da linguagem usa o colchete, porque é bom que fique claro que eu estou indexando uma matriz, não chamando uma função. Os projetistas de ADA acharam que era interessante ter essa sinergia, né? O tipo de índice, né, que são, querendo ou não, são tipos ordinais, né? A gente mostrou alguns exemplos, né? Que em C tal tem um controle maior sobre a faixa. Lá em JavaScript a gente viu que você pode atribuir valores até fora de uma faixa, né? Um valor lá perdido, 100, enquanto inicialmente só tinha 1, 2, o 3, o 4 e o 5. A gente mostrou esses exemplos. A vinculação, se ela é estática, se ela é dinâmica na pilha fixa, né? Dinâmica na pilha e dinâmica no monte. São mais questões. Se ela está dentro de uma função, ela vai ser alocada. Se a declaração está dentro de uma função, ela é alocada na pilha. Se o tamanho pode variar, ela é dinâmica. Como é que diz? Se o tamanho não pode variar, ela é fixa, né? Por exemplo, dinâmica na pilha fixa, né? As faixas de índice são vinculadas estaticamente, então ela tem um tamanho máximo estático, mas pode ser criada o armazenamento na pilha. Então tem um aspecto aí tanto da faixa quanto do armazenamento, né? Esse primeiro aspecto dinâmico estático do termo se referencia ao armazenamento e o segundo fixo, né, ou a ausência do fixo se referencia ao tamanho da matriz, né? Aí eu acho que mais a gente falou vinculação, inicialização, né? Aí há exemplo de algumas linguagens como permitem a inicialização. Matriz heterogênea é uma matriz que os elementos não precisam ser do mesmo tipo. Aí as linguagens dinâmicas, né, interpretadas como Perl, Python,
JavaScript, a gente deu o exemplo aqui em Node, né? E tudo mais, ok? Seguindo adiante, mais exemplo de inicialização. Mostramos as compreensões de lista, que é um aspecto mais, como é que a gente diz, meio que funcional que o Python permite, né? Em que você coloca uma expressão para declarar os elementos, você não precisa ficar listando elementos. O interpretador, em tempo de execução, avalia essa expressão e gera os elementos. Operações matrizes, que a gente acaba vendo que só uma linguagem mais antiga como a PL tinha essa operação, né? A maioria das linguagens hoje você tem que usar funções da API se você quiser fazer isso. Mostrei aqui matriz regular e irregular. Deixa eu ver o que é que mais. Né? As fatias, que foi aqui eu acho que a gente parou. Certo? Uma fatia é alguma subestrutura de uma matriz. Certo? Quando eu faço subestrutura, você imagine a matriz, a fatia, como uma submatriz. Certo? Só vai ser muito útil em linguagens que têm operações de matriz. Operações que eu posso ter atribuição, tudo mais, né? Ou atribuição não, adição, certo? Aí aqui um exemplo em Fortran, gente. Olha o que é que Fortran tem aqui, né? Eu coloco uma definição de uma matriz de 10 dimensões, que é um vetor, certo? E eu crio aqui também uma matriz 3 por 3, que é uma matriz de fato. E eu crio aqui uma 3 por 3 que eu estou chamando de cubo, né? Na verdade, eu acho que ele queria fazer assim. Porque um cubo tem que ter a terceira dimensão, né? O vetor 3, 6, vector, tá vendo aqui? Que tem de 10. 3.16 é uma matriz de 4 elementos. Então, eu estou pegando aqui do vector o elemento 3, 4, 5 e 6. Certo? Isso é uma maneira de fazer a fatia. Quais são as linguagens que já dão suporte a isso aí? Isso aí Fortran é uma linguagem antiga, né? Se eu não me engano, Python, né? Se eu fizer a matriz aqui, a lista, vou ver aqui, ó, usando a compreensão de lista, né? Qual foi a lista que eu criei, gente? 19, certo? Se eu fizer, óbvio, L0, tá 0 mesmo. Agora, olha só, gente. Se eu fizer L2, não, no exemplo é 3, né? 3, 2.6. Eu tô pegando uma faixa. Agora tem que ter cuidado, porque a faixa do Python, olha só, aqui eu sei que é a posição inicial, né? Agora, isso aqui não é a posição final. Isso aqui, ele vai até um elemento antes dessa posição final. Quer ver? Ó? Tá vendo? Ele pegou o que está na posição 3, né? Começa do 0, o 4 e o 6. Ou o 4 e o 5. Né? Então, o que está na posição 3, 4, 5. Então, em Python, ele para antes desse último aqui. Mas não deixa de ser o elemento fatia, né? Se eu quisesse pegar o 6, aí eu colocaria 7, ó. Ele pega um pouquinho mais. Ok? Então, esse é, como se diz, ele diz aqui que em Ruby existe um método slice. Em Python, não. Em Python, eu consigo colocar dentro do próprio como é que se diz? Do próprio operador de colchetes. Se eu colocar 3,
Menos 1. Olha aí, gente. O que é o significado do menos 1? Eu estou permitindo em Python fatias cujos o intervalo ali no final tem um negativo, né? Ele está contando ó, a partir do final. Então, a partir de menos uma posição, que é o 8, certo? A partir não, até, né? Ó, até a penúltima posição. Ó. Então, ele vai do 3, ok? Então, esse mecanismo de fatia, quando a linguagem dá suporte, ele é muito poderoso, né? Você consegue acessar exatamente os valores lá que você quer da sua fatia. Então, automaticamente você cria uma subvetor, né? Aqui no caso, uma submatriz de uma dimensão. E você pode tratar, você pode inclusive atribuir a outro, né? Ó, e por aí vai. Ok? Não por acaso Python é uma linguagem muito utilizada por quem gosta de pessoal de Big Data, que mexe muito com álgebra linear, né? Utiliza Python e à torta e à direita. Tudo bem? Então esse é o conceito de fatias. É você pegar uma parte da matriz. E algumas linguagens dão suporte, outras não. Em C, você não teria suporte. Você teria que fazer um laço. Ou então, fazer um laço. Botar aqui do i igual a 3 menor do que 6 e copiando ou trabalhando só naquela parte, né? Então, é como é que se diz? Uma facilidade que Python permite. Ok? Adiante, Fortran ia permitir algo desse tipo, ó, gente. Certo? Aquela matriz, ela foi definida como 3 por 3. Eu poderia pegar da linha 1 a 3 os elementos que estão apenas na coluna 2, ó. Lembrando que em Fortran o índice começa de... Tá vendo? Então eu consigo pegar... Você vê que parece até algo com um select de um banco de dados, né? Não sei se vocês ainda viram banco de dados, mas em Fortran permite isso aí. Olha esse exemplo aqui mais... como é que se diz? Mais elaborado. Eu pego das linhas 2 a 3 e pego da coluna 1 a 3. Ó. Então eu pego somente isso aqui. E aí eu posso estender por diversas dimensões, né? Esse aqui, ó, eu estou pegando da linha 2, das colunas 1 às 3, né? E o que é que eu chamo isso aqui? Isso não é coluna, a profundidade, né? 1 a 4. Se bem que cubo, vamos definir cubo como 4, né? Ok? Para poder ter esse 4 aqui. E aqui outra representação. Então, esse conceito de fatias em Fortran ele é muito equilibrado. Aí você, mas professor, mas para que diabo eu preciso disso aí? Olha, Fortran é muito cálculo científico, né? Você vai fazer uma estrutura de uma peça, de um volume tridimensional, algo desse tipo, se adapta numa boa. Ok? E em Python? Python, como eu disse, usa-se muito para álgebra linear, né? Tal. Então você trabalha muito com vetores, né? Tem um NumPy, NumPy, né? Então tudo isso daí também ajuda muito na manipulação numérica, né? Modelagem matemática. Ok? Agora vamos para a parte de implementação de matriz, certo? Para a parte de implementação de matriz, acho que aqui tem um espaço em branco bem grande, dá para a gente usar. Não precisa mudar. Não. Eu quero que vocês imaginem, eu vou usar a notação em C, gente. Mas essa notação, você podia usar, imaginar que é qualquer linguagem. Olha, quando eu faço int, um vetorzinho, né? Aí vamos fazer aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo aí? O que eu fiz? Eu aloquei um vetor de 5 referenciado ali por V.
Esse V, o que é que V passa a guardar, gente? V vai guardar o endereço inicial. Tudo bem? Então V vai ter o endereço inicial. O endereço inicial de quem? Aqui, ó. É como se fosse o endereço inicial onde começa o primeiro elemento. Tudo bem? Só que nós vamos considerar aí outro tom de azul que eu tô. Considerar o quê? Considerar que eu vou estar até como a gente usa na própria linguagem. Size of int é igual a 4. O que significa size of int ser igual a 4? Significa que o inteiro na minha memória ocupa 4 bytes. Tudo bem? Então, tendo 5 inteiros na memória, eu terei 20 bytes. Certo? O que é que eu faço? Eu faço assim. Vamos fazer assim. Eu não vou desenhar os 20, né? Vamos desenhar aqui. Vamos imaginar aí, né? Aí vai continuando. Que cada quadradinho desse, gente, é um byte, certo? Ok? Aí lá na memória, quando eu faço essa declaração, se for dentro de uma função, é na pilha. Se for lá fora da função em C, é estática, né? Se for um resultado de malloc, também é no monte, tanto a estática no monte. Mas não importa. O que importa é que em alguma região da memória, eu estou botando aqui é comercial V, esse primeiro byte aqui vai estar apontado pelo e-comercial B. Certo? E os próximos 4 bytes, como é que eu represento aqui? Eu teria que representar 0 em binário, mas vai ficar muito grande, né? Vamos fazer assim. Os próximos 4 bytes, botar vermelho, seria 0. Que é o valor que eu estou colocando ali. Aí o que é que eu faria em seguinte? 1, 2, 3, 4. Tudo bem? O que é que teria aqui? O 1, né? O 1, óbvio, gente, representado em binário, né? Que é como está na memória do computador. Ok? E assim ia ser sucessivamente, né? Não sei nem se cabe aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos botar até o 2, né? O resto vocês tu me entendem aí. E por aí vai. É assim que fica na memória do computador. Certo? Aqui vai ter tá menor aqui, né? Mas vocês entendem aí que vai ter o 4 e sucessivamente. Pronto, vai ter o 4. Ok? Então, como é que eu faço para achar? Por exemplo, eu quero referenciar V0. Né? O primeiro valor. V0. Vou botar aqui. V0. Eu vou ler 4 bytes a partir do endereço de V. Entendido? V1. Eu vou pegar o endereço de V e somar mais 4. 1, 2, 3, 4. Vai vir bem para cá, né? Ó. Aí se eu ler os 4 bytes seguidos, eu vou ter o valor de 1. V2. Professor. É o endereço de V1 mais 4. Mas o endereço V1 mais 4 é o quê?
é o endereço de V mais 8, né? Vamos fazer o seguinte. 4 mais 4. Né? 8, tal, pulei mais 8. Né? Então, se eu pego aqui e pulo aqui, né? Ó, vou estar bem aqui. Tudo bem? E assim eu vou sucessivamente. Como é que seria aqui? Seria o endereço de V2 mais 4. Eu já tenho ali V2. Mais 4. Mais 4, mais 4. Então, você já tira aí o meu vetor de uma dimensão. Eu já poderia fazer isso aqui, ó, gente. Poderia dizer que V de I é o quê? É o endereço. Aqui esse igual não é atribuição, é comparação, né? De VI, ou de V, mais I vezes 4. Ó, V3 é 4, né? Ó, aqui, ó, V3, né? Ó, isso aqui, V2 duas vezes, V1 umas vezes e V0, né? Ok? E eu posso generalizar ainda. Eu posso dizer que V de I, o endereço de V mais I, que multiplica o tamanho do tipo da matriz, né? De uma dimensão. Ok? Isso é a função. Aí, professor, toda vez que durante a execução do programa eu invoco um elemento da matriz, esse cálculozinho aqui, ó, é feito. A única coisa que é guardada lá na tabela de símbolos do processo durante a execução é esse endereço aqui. Entendido? Então eu executo uma funçãozinha toda vez que eu. Ó, e essa funçãozinha, gente, olha só. Tem uma multiplicação e tem uma soma. Enquanto quando eu estou acessando uma variável escalar, int igual a igual a 2, o acessador só acessa a memória. Aqui eu tenho que acessar a memória também uma vez só, mas eu tenho que fazer um cálculo antes, né? Perfeito? Então, comparando com a notação do livro, é isso daqui, né? Ó. Endereço vai ser o endereço do elemento 0, que eu estou botando aqui como se fosse o ponteiro. Na verdade, não precisa nem desse comercial. Em C, só o V já é o endereço. Eu estou botando o comercial para aqui para deixar claro que é isso aqui, né? Ó. E isso daqui é esse cálculo aqui, ó. Só que em vez de I, ele está chamando de K e tamanho do elemento. Então, eu consigo imaginar a funçãozinha de referência. Então, qualquer referência a um objeto vai envolver, como é que diz? O cálculo disso aí. Então, você já fica como é que se diz? Já subentende que não é acessar a matriz, não é só acessar a memória. Você tem que fazer um cálculozinho aritmético. Então, um programa que faz sem acesso a matrizes, certo? Tem que fazer sem multiplicações e sem adições. Né? Então, professor, isso é muito rápido, tal, sei lá o quê. Com certeza, é muito rápido, sei lá o quê, tal. Mas tem que ser considerado, né? Você não pode descartar isso aí no seu tempo. Se for um programa de alto desempenho, né? Ok? Então,
como é que eu posso dizer? Isso daí para a matriz de uma dimensão. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que, na verdade, como é que é a sintaxe sem ser? Ali V, né? Vamos imaginar M. Nem sei se isso é ser correto, mas vocês vão entender o que eu estou querendo representar, gente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É melhor ter começado do zero, né? Será que dá para ajeitar rápido isso aqui? Querendo ou não, a gente está usando um exemplo acima com zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, gente, fica claro que isso é uma matriz de duas dimensões. Como é que essa matriz vai estar na memória? Certo? Para a gente poder definir também essa função de mapeamento. Certo? Aqui a parte matriz, o vetorzinho de uma dimensão está numa boa, né? Aí acessando matrizes multidimensionais. Certo? O problema é que o vetor aqui não tem mistério. Se o vetor ele é linear, né? Ele é uma linha que você bota na memória linearmente. Agora, nesse caso aqui, né? Ah, eu não botei, mas só para ficar claro, né? Isso é uma matriz 3x3. Como é que eu guardo na memória? Tem que ter uma maneira para guardar isso na memória, né? Nós vamos ver que existem duas opções, certo? A memória, ela não é, como é que eu não posso dar, olha, aqui, por exemplo, a memória aqui, os endereços, né? Eu só dou o endereço. Então você pode imaginar que para a visão que o processo tem, é como se a memória fosse um vetorzão bem grandão, certo? Quando eu só passo uma coordenada, o mapeamento é direto. Mas eu vou ter que passar duas coordenadas. Eu tenho que juntar essas duas coordenadas numa cor que vai ficar uma só coordenada. Tudo bem? Para poder recuperar o valor. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Existem, para as matrizes de duas dimensões, duas opções. Quais são essas opções? Ordem principal de linhas e ordem principal de coluna. Como é que seria a ordem principal de linha? Olha, eu disse para vocês. A matriz, a memória é como se fosse uma linha. Uma reta, né? Linear, um vetorzão. Certo? Vamos imaginar, olha, eu tenho aqui 9 posições, né? 9, como é que se diz? 9 valores. 4 vezes 9, 9 daria 36 bytes, né? Eu vou só representar os primeiros, ok? Mas olha só, eu teria aqui primeiro 4 bytes, né? Eu vou deixar aqui um espacinho, gente, só para segundo 4 bytes. Será que vamos? Que eu consigo, peraí, vocês não estão vendo? Copiar, colar. Olha aí. Certo? Vou colar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Será que cabe? São 9 bytes, né? Deixa eu tentar aqui mais um truque. Tenho que escolher aqui. Vocês não estão vendo porque só aparece aqui na minha tela. Eu consigo aqui. Não estou conseguindo? Vou tentar mais uma vez. Se não conseguir... Se eu conseguir, vocês vão ver o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando redimensionar. Opa, consegui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 8, né? Precisaria só de mais um. Copiar. Não, não quero redimensionar. Eu quero só mover. Pronto. 9 bytes. Certo? Então você imagine que tem esses 9 bytes aí. Que é o que eu preciso para guardar a memória. Certo? Essa matriz, eu estou imaginando ela como se fosse assim, ó. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é que seria o elemento M1, 2? Certo? Essa é a linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Né? Linha 1, essa daqui. Coluna 2, essa aqui. Então, M12 é o 6. Certo? Ok? Aí está aqui na memória. Certo? Os endereços, eles crescem de esquerda para direita. Vou até botar aqui. Endereços. Tudo bem? Qual vai ser aquele primeiro endereço aqui, ó? É o endereço de M. Certo? Eu vou colocar a ordem por linha. Eu vou pegar a primeira linha. Quem é a primeira linha? 0. Pulo 4 bytes. Né? 1. Pulo 4 bytes. 2. Certo? Então eu coloco a primeira linha como se fosse um vetorzinho, né? Ao que eu coloco em seguida? A segunda linha. 6, né? 7, 8, 9. Então, quando a ordem principal é por linhas, como é na maioria das linguagens, fora Fortran, certo? Fortran por padrão não é por linha, mas você pode configurar para que seja. Essa é a maneira que eu pego os elementos da matriz e coloco. Eu vou colocando as linhas uma do lado da outra na memória. E aí? Professor, e aí? Perfeito, claro, não tem mistério, né? Mas vendo aqui, digamos que eu queira acessar o elemento 00. Tranquilo, professor. É simplesmente o endereço de M. Sem mistério. Se eu for acessar o elemento 0, 1. 0, 1. Linha 0, coluna 1. É esse 1. Eu só preciso pular o que, gente? 4 bytezinhos, né? Deu para entender aí, ó? Pulei. Ficou feio isso aqui. 4 bytezinhos. M, 0, 2,
vai ser aquela mesma cor, né? Ó. Eu pulo 4 bytes mais 4 bytes. Cheguei no elemento que eu quero. M0. Opa! Ah, não vai mais para aqui não. Aqui já seria. Então aqui ficou claro. Enquanto o M é fixo, no caso aqui 0, não teve mistério. Eu tratei como se fosse o acesso a um vetor. Eu peguei o endereço de M, mais... tem que deixar aqui... Vamos botar aqui um J. Né? Eu pego lá o endereço de M, mais J vezes o tamanho de um inteiro. Perfeito. Eu sou realmente isso aí que o senhor já mostrou, o senhor está mostrando, era o que o senhor tinha explicado no slide passado. Agora vamos mudar o cenário, né? Qual seria mudar o cenário? M de 0. E aí? O M de 0. Opa, é que eu esqueci ali, viu? O rim da aula à distância é isso, né? Também um rim da aula sem ninguém. É. Ninguém para mostrar que a gente erra, né? Mas é um errozinho fácil de se resolver, né? Não, porque eu tinha optado aqui. Bem, tá tudo errado, né? Mas nada que a gente não. Quer dizer, não tá errado, né? Assim, eu poderia criar a matriz daquele jeito, mas vamos deixar uniforme, né? Todos os exemplos que eu estou fazendo é assim. Certo? Bom, né? E aqui, na verdade, é 5, né? Vou ver se... Linha 1... pronto, tá aí. Ok? Só para... Aqui não muda nada, porque eu só estava usando um ponteiro mesmo. Tudo bem. Agora, o M12, que é o 3, né? É esse elemento aqui. Né? E aí? Olha, eu não posso usar anterior. Eu tenho que chegar em função do endereço de M. Eu sei que é o endereço de M, certo? Eu vou pular quantas 4? Certo? Eu vou... Mais 4 vai me dar o 1. Mais 4 vai me dar o 2. Né? 0 mais 4. Mais 4. E mais uma vez 4 vai me dar o valor 3, que é o que eu quero. Certo? Mas... Perfeito, professor. Então só vou adicionando 4? M. Vai ser a mesma coisa. Endereço de M. Eu só optar mais um 4. 2, 3, 4. Cheguei no 4. Né? 1, 2, 3, 4. Cheguei no 4. Professor, mas e aí? Como é que isso me ajuda aí de alguma forma, né? Bem, sempre tem um fator que é o tamanho, né? E o tamanho é sempre o mesmo, porque a matriz é homogênea. Agora, como é que eu faria para chegar nisso aqui? Ó? Certo? Como é que eu faria isso aí? Ok? Eu tenho que imaginar o seguinte: quando eu vou chegar nesse elemento aqui, que mudou uma linha, mudou de 0 para 1, eu pulei uma linha, certo? Então, vai ser
o endereço de M, certo? Olhando ainda para esse caso, depois a gente analisa. Ó. Se eu pulei do 0 para 1, eu pulei uma linha. Qual é o tamanho da linha em bytes? Certo? Era 0 para 1. Ok? Mas o i pode ser qualquer valor mais adiante. O i são quantas linhas eu pulei. Então, vou botar aqui i, certo? Vezes o quê? Aí eu tenho que saber a quantidade de linhas. Eu tenho que saber de alguma forma. Isso tem que ser armazenado. Vezes size of int. Só isso? Não. Porque quando eu pego... Onde é que, deixar aqui marcado aqui. Onde é que estão começando as linhas? Daqui, né? Ó. Tem uma linha começando aqui. E uma linha começando aqui. I igual a 0. Se I for igual a 0, 0 vezes quantidade de linha 0, fica o endereço de M. Perfeito. Se o I for igual a 1, 1 vezes a quantidade... não é quantidade de linhas, é... Desculpe. Como é que eu faço aqui? Eu vou botar assim, gente. Tamanho da linha? É, tamanho da linha, né? Tamanho da linha vezes size of int. Certo? Ó, quando eu tenho 1 aqui, 1 vezes o tamanho da linha. Qual é o tamanho da linha? 3. Vezes 4 bytes. 3 vezes 4, 12. Ó, reparar bem aqui. Ó. Se o i for 2, certo? 2, o tamanho da linha 3, vezes 2 vezes 3, vezes o tamanho do inteiro, que é 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 4 vezes 4. Opa, peraí. Confundi. Vamos botar aqui, ó. 2, né? O tamanho 3, 4. 2 vezes 3, 6, 4. 24. É isso aí mesmo? 4, 8, 12. 12, 16, né? 20, 24. É, ó. Aqui começa a terceira linha que tem um índice 2. Então, só isso aqui, pegando em função de i, está me jogando no primeiro endereço da linha correspondente. Eu tenho ainda que percorrer dentro da linha, gente. E como é que eu percorro dentro da linha? Eu vou pegar mais. Quem é que me diz a posição dentro da linha? É o segundo índice. J vezes... Tem que pegar o tamanho da coluna? Não. Porque eu cheguei aqui no endereço, é como se eu chegasse aqui no subvetor, fatia. Eu só tenho que percorrer o tamanho dos bytes. Size of int. Certo? Então, por exemplo, M12 é o endereço de M mais 1 vezes, qual é o tamanho da linha? 3 vezes 4, que é a quantidade de bytes que cada elemento da matriz pega, mais 2 vezes 4. Endereço de M mais 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Dá 20. Será que é isso aí mesmo? O elemento da... É essa linha aqui, que é a linha 1. E o segundo. O segundo é esse daqui, né? Aqui eu tenho 12.
12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Vai estar aqui o endereço corretamente. Ok? Então, isso daí, essa regra aqui. Opa, não é para apagar não, é para destacar. Essa regra aqui, ó, tá me dando o mapeamento para os elementos da matriz quando ela está armazenada por ordem principal de linhas. Ok? Tudo bem? Tá explicado aí, né? Agora, qual seria a ordem principal por colunas? Certo? A ordem principal por coluna, gente, seria colocar as colunas uma do lado do outro da memória. Em vez de ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como aqueles elementos, eu teria linearmente isso aqui, ó. Vou botar aqui até outra cor. 0, 3, 6, 1, 4. O 4 tá lá no meio, fica a mesma cor. 7, 2, 5 e 8. Opa, balançou aqui alguma coisa. Baseado nessa formata aqui agora, que é a ordem principal por coluna. Como é que eu faria essa função de mapeamento? Eu dou o I e o J. Como é que eu chego no elemento percebendo que aqui é esse marrom aqui de baixo? Né, ó? É essa representação. Não é tão difícil uma vez que a gente mostrou isso aqui, né? Você só vai ter que pensar um pouco diferente. Ok? Perfeito? Essa regra aqui e a outra que você conseguir derivar, ela muda se a matriz, em vez de 3 por 3, for 4 por 5? For 10 por 2? Não muda. Essa regra aqui, eu vou dar os índices, ela vai me dar a posição de memória onde vai estar o elemento. Agora, detalhe, para acessar uma matriz de 2 dimensões, eu tenho 1, 2, 3 multiplicações e 2 adições, né? Então tem um cálculo aí. Essa função aí não é, como é que diz, trivial. Se você tiver 1 milhão de acessos à matriz, vai ter 1 milhão dessas operações aí. E teu programa vai sofrer nisso aí, né? Em termos de desempenho. Certo? A localização, aqui ele usa outra notação, mas é exatamente a mesma coisa, gente. A IJ é o endereço de A, linha e coluna, mais a diferença vezes N, né? Ele bota uma diferença aqui, é porque aqui ele meio que, como é que diz, engoliu o size off, né? Ó. Ele quis tirar o size off e deixou tudo em função, ok? Mas o raciocínio é o mesmo. Você, entendendo isso aqui, se você der uma olhada no livro, na anotação disso aí, você vai entender a outra anotação dele tranquilamente. Porque o que eu estou fazendo é simplesmente pulando as linhas ou pulando as colunas, né? Dependendo da representação que você fizer. Aí uma pergunta, pessoal. Em termos de desempenho, se eu vou percorrer todos os elementos da matriz, se a matriz está organizada dessa maneira aqui na memória, né? Vocês acham que eu vou ter uma vantagem de desempenho acessando esse, acessando esse, acessando esse, acessando esse, ou tentando acessar a matriz de uma forma linear?
né? Se a minha ordenação principal é por linhas e eu percorrer a matriz linha após linha, eu vou estar meio que acessando endereços lineares da memória. E isso é bom se você for considerar a representação, a organização da memória de um computador moderno. Porque, em geral, você tem... Aí eu não sei se a maioria já fez, se você tiver feito sistemas operacionais e arquitetura, você vai ver que tem a memória cache e tem a paginação. Então, quando eu carrego esse elemento na memória, eu carrego também automaticamente uma parte dos próximos endereços. Porque eles podem fazer parte do mesmo quadro da memória cache. Eles podem fazer parte da mesma página. E a página e o quadro da memória cache, eles são, como é que diz? Pedaços lineares da memória. Com isso, se eu tiver que percorrer todos os elementos de matriz num programa, e eu estou usando uma linguagem que não é Fortran, o melhor é que eu percorra por linhas, toda uma linha para só depois avançar com isso. Vai me causar menos falta de página, menos falha de cache. Ok? Então, eu mostrei como fazer o mapeamento aí, quando a ordem principal é por linhas. Fica como exercício aí. Você definiu o mapeamento como ordem principal de colunas. Ok? Dito isso aí, gente, vendo que eu tenho que de alguma forma guardar o tamanho, o tipo, o tamanho da linha, o tamanho da coluna, o descritor. O que é o descritor? É a entrada na tabela de símbolos lá para uma matriz, que tem que ser guardada ou durante a compilação, para gerar o código, né? Ou durante a execução, se for uma linguagem interpretada. O que esse descritor tem que ter? Certo? Aqui é a representação do que tem que ter no descritor, né, gente? Óbvio que eu tenho que ter o tipo do elemento em ambos os casos, né, gente? Para que eu possa saber quantos bytes eu pulo de um elemento para o outro. O tipo do índice tá aqui, mas na maioria da linguagem é um tipo inteiro. Você pode até descartar isso aí, mas fica. O limite inferior do índice e o limite superior do índice. Na maioria da linguagem, 0, tamanho menos 1, né? Ok? E o endereço inicial, que é a partir de onde eu vou fazer a aritmética lá dos ponteiros para ir pulando os bytes. No caso de uma matriz multidimensional, eu tenho o endereço inicial, né? Mas eu vou ter faixas de índice para cada dimensão, né? Para eu saber o tamanho de cada. No caso, as matrizes regulares, eu talvez só precisasse guardar um desses valores desses. Agora, se eu quero permitir uma matriz regular, eu vou ter que ter o tamanho para cada linha, né? O tamanho de cada linha ou o tamanho de cada aluna, dependendo de como é a aula. Ok? Certo? Só mesmo como exemplo, para a gente não ficar só nessa brincadeira, olha só. Cadê aqui? Eu fiz aqui um exemplo, gente. Olha esse exemplo em C, né? Ela é uma matriz dinâmica na pilha estática, né? Porque ela está sendo declarada dentro de uma função, então ela vai ser colocada na pilha. Esse matriz 3x3, né? E diferente do exemplo que eu usei, eu coloquei para percorrer, né? Aqui, ó, os índices e colocar o valor de cada elemento para ser I mais J. Isso aí é por como é que se diz?
convenção. Podia colocar I vezes J, ou ir incrementando um contador, sei lá, né? Se eu quisesse fazer igual o exemplo lá. E depois, eu executo ali um outro laço, que também percorre todos os elementos, né? Agora, olha aqui, ó. Eu mantenho o I fixo, né, ó. Para cada I eu vario todo o J, né? Então aqui eu estou percorrendo essa matriz por linha. Primeiro uma linha, depois outra linha. Que é a maneira adequada para otimizar o tempo de execução. Evitando, assim, as faltas de página e o cache miss. Só que isso é claro, para uma matriz de tempo 3 isso nunca vai ocorrer. Teria que ser uma matriz absurdamente grande. Ok? Nisso daí, gente, eu imprimo esse código aqui, coloco o valor, depois imprime. Não tem muito mistério, né? Se a gente for executar ele, imprime aí uma matrizinha bonitinha, né? O que que eu quero mostrar? Como é que eu faria para alocar essas matrizes no monte? Hip. Olha só. Eu vou incluir, eu acho que tem que incluir o stdlib, né? Isso eu estou mostrando em C, né? Linguagens como Python, dinâmicas, né? Olha, eu não vou alocar aqui na pilha, que é como ocorre com uma variável dentro da função. Eu vou fazer assim, ó. Olha só. Professor, um ponteiro para um ponteiro? Isso. Um ponteiro para um ponteiro. Olha o que, é que eu vou fazer em seguida. A grosso modo, eu vou ter um vetor de uma dimensão, que eu estou chamando de matriz, né? Esse vetor tem o quê? Endereços. E cada... Ah, eu botei aqui mais, né? E cada endereço vai apontar para uma linha da matriz. Então, essa matriz aqui, gente, é um vetor, uma matriz de uma dimensão de ponteiros. Certo? E cada ponteiro aponta para uma linha da matriz. É assim como é feito em C. Certo? Então, se eu fizer matriz igual a malloc, quantas dimensões eu estou botando? 3, né? Vezes size of interferência. O tamanho de um ponteiro. Eu até fazer assim, vou botar uma macrozinha aqui, para deixar bem dinâmico, né? Só que isso eu tenho que fazer um cache, né? O que eu me lembro é assim. Então eu estou alocando um vetor de ponteiros, por isso é que é 2 vezes asterisco, né? De tamanho 3, contendo 3 ponteiros para outros inteiros, né? Ok? Será que eu consigo substituir todos esses 3 por tan? Bom, substituir, mas ficou tan. Vamos tirar aqui. Bom, agora o código está correto. Beleza!
Só que é suficiente? Não é suficiente. Porque aqui, cada ponteiro tem que apontar para uma linha, né? Ali eu só aloquei o principal. Eu tenho que alocar aqui agora for int i igual a 0 i menor do que o tamanho i mais. Matriz i, linha 0, linha 1, linha 2, int asterisco, malloc, tamanho vezes size of. Agora sim, são os elementos de fato. Inteiro. Tá entendendo? Então eu vou estar alocando, aloquei a linha principal, né? Não a linha, né? Como é que pode ser? Um vetor de ponteiros e para cada ponteiro eu apontei para uma linha alocada. Certo? Vou poder fazer as alterações que eu fizer. Aí lá no final, professor, é só fazer free matriz. Não. Eu vou ter que fazer, olha só, para cada uma, liberar cada coluna e depois liberar o vetor. Então, dessa maneira, eu vou estar criando dinamicamente no monte a matriz aí, né? Em C. Ah, professor, em outra linguagem. Em outra linguagem, em geral, faz isso aí por debaixo dos panos. Certo? Porque todas representam por ordem de linha. Ok? E aí, pronto. Deixa eu ver se esse código está certo. Pode ter algum erro aí de... bem, isso é um erro de burrice, né? Vamos ver. Linha 11. Esse meu teclado aqui está insistindo. Deixa eu ver se tem outra coisa. Em colocar dois pontos onde é para ser ponto e vírgula. Vamos lá. Pronto. A Alt fez do mesmo jeito que o outro. Certo? Ok? Beleza? Então aqui nós vimos tudo que tem para ver das matrizes normais, né? Que é o tipo homogêneo, como é que é a função do mapeamento, todo overhead que saca reta e tudo mais. Ok? Eu vou parar por hoje, 1 hora de aula. Vou ficar adotando esse padrão de ficar fazendo 1 hora de aula, porque acho que fica mais fluido, né? Hoje não apareceu ninguém. Aula passada também não apareceu ninguém. Talvez com a aula um pouquinho mais curta agora, quem está atrasado e não tem ninguém conseguindo acompanhar, se empolga agora mais para acompanhar, né? Ok? Então amanhã a gente continua com matrizes associativas e estruturas. Vamos ver estruturas amanhã. Certo? Ok? Por enquanto tá muito exemplo ainda em C, né? Mas a gente vai diversificar um pouco. À medida que o conteúdo for avançando, né? A gente vê umas coisas, estruturas mais complexas, a gente pode mudar. Mas querendo ou não, tá servindo aí como uma revisão e um aprendizado disso aí. Na aula anterior eu tinha mostrado mais exemplos em JavaScript, né? Eu vou ver se eu pego uma linguagem mais moderna e começo a colocar mais exemplos aí também. Ok? Então eu vou finalizar a gravação e até a próxima.